Mas por que é que nós estamos ferrados? Porque o nosso nível de compreensão sobre a vida e a realidade que nos cerca é sofrível em todos os sentidos. Por que é sofrível? Porque a gente transferiu para Deus todas as responsabilidades. Como Paulo, basta ter fé em Jesus que ele resolve tudo. Será? Será que Jesus seria tão irresponsável assim? Você faz um monte de merda, tem fé em Jesus, está tudo resolvido? Aí na hora que você usa a racionalidade humana, você diz, não, tem algo errado com essa tese de Paulo. O próprio Jesus disse, é dado a cada um de acordo com suas obras. Mas o protestantismo no mundo inteiro, nós estamos falando aqui de mais de 1 bilhão de pessoas que são protestantes, mais 1 bilhão de católicos, esse 1 bilhão acredita piamente que é assim. Aí você vai dizer o quê? Você não diz nada. E essas pessoas continuam a ser a construção que a vida faz dela, mas não são eus construídos pela própria vontade ou pela própria habilidade da gestão de si mesmo. E isso é um problemaço, pessoal. Enfim, aqui na Terra a gente vê pessoas que a gente pode classificar como romântico, confiante, indiferente, resignado, ignorante, revoltado e muitos outros níveis de quase consciência sobre a questão. Que questão? A vida e a realidade que nos cerca. O que é que isso significa? Ter consciência sobre isso é um permanente processo de busca. E aqui tem que ter esforço intelectual, senão não tem. Não tem como. Senão você vai para a turma da crença. Ah, Jesus resolve. Sangue de Jesus tem poder. Maravilha. Isso serve para o rebanho humano, mas não serve para humanos emancipados, ou que se pretendam assim serem considerados por si mesmos. O humano emancipado tem diploma? Tem não, pessoal. Nem tem medalha no peito. Não é assim. Não, mas não tem uma tiara, não tem não. O máximo que tem é a fitinha do Nosso Senhor do Bonfim, que ajuda bastante. O humano emancipado é alguém que, entre aspas, se auto-percebe como sendo. E não quer provar nada a ninguém, não é por aí. Jesus nunca encheu o saco de ninguém dando conselho. Jesus, ele dizia, eu ajo dessa forma, se o que eu faço lhe serve, observe e siga meus passos. Mas se prepare para pagar o preço. Porque eu não ajo como todo mundo, eu ajo desse jeito aqui. Ó. Compreendam, o sábio sempre foge ao contágio da mentalidade comum do rebanho, pessoal. Porque a mentalidade comum do rebanho é exatamente a que tem apequenado o ser humano. A espiritualidade precisa desesperadamente de humanos despertos, agentes conscientes da vida, torna a dizer. E é isso que a gente está tentando semear como reflexão para as pessoas. Enfim, no que o rebanho... para onde fomos, nem sei mais. No que o rebanho humano acredita, o que ele espera. Acredita em Deus, em enviados de Deus, espera milagres e que Deus resolverá tudo. Qual a capacidade atual do rebanho humano de evoluir em termos de compreensão e de ação? Nenhuma. Não tem jeito. Tanto é que isso que nós estamos tentando fazer a pedido da espiritualidade, na tentativa de semear reflexão, é só para deixar algo para gerações futuras. Nós, os atuais humanos, já estamos degradados a tal ponto que dificilmente a gente consegue. Nós vamos sair daqui achando que isso está correto. Meia hora depois já esquecemos tudo. Quando a gente acordar amanhã, já era. Ou a gente prioriza isso, ou a gente invade o nosso dia com as principais tarefas desse plano de vida interior desperta que a gente quer ter. E para isso é necessário colocar, eu pelo menos fiz isso quando era funcionário da Caixa Econômica Federal. No meu birô, na época eu tinha moto. No espelho da moto tinha um esparadrapo com RSP. Eu olhava para o espelho, opa, respirar. Na caneta Bic, RSP. Tudo meu era recadinhos de mim para mim mesmo, para eu poder manter o meu projeto intencional de vida.
no meio da Caixa Econômica, com uma fila absurda de pessoas, porque hoje a coisa está organizada, mas nessa época que eu trabalhei lá não tinha computador, não tinha nada, era 500 pessoas dentro de uma agência, todo mundo pé da vida, chateado, caixa enrolado, gerente enrolado, e você corria feito um louco. RSP, tem que ter criatividade. Nós temos que invadir o nosso dia com recadinhos desse projeto espiritual que a gente esquece de fazer sempre. Ou o ser humano tem um projeto intencional de vida, ou ele jamais será um espírito razoavelmente desenvolvido. Desculpe falar desse jeito. Ele vai ser sempre alguém na média do rebanho. Ah, mas não dá para... A pessoa que eu mais amo nessa vida, minha mãe, era católica, e quando a gente conversava, dizia, mãe, seja católica mais bela que você puder ser. Que era a realidade dela. E é um ser humano 100 milhões de vezes melhor do que eu. Não é essa a questão. Eu não estou dizendo que o rebanho humano não pode ter seus méritos, maravilhas. Tem, mas eu estou falando de progresso espiritual. Tem agentes conscientes da vida. Se a humanidade não criar esse novo tipo de ser humano, talvez não exista humanidade para frente. Por quê? Porque ela vai continuar dominada por forças que se situam além da vida humana, o que facilita para as macroforças do mundo terreno, os mais espertos, continuarem a dominar as pessoas de bem. Então, eis o drama. Nós transferimos para esse rapaz aqui, para as moças e rapazes que vêm como enviados, para que eles produzam milagres e no final Deus resolverá tudo. Boa parte da humanidade tem a palavra Deus na ponta da língua. Tudo que a pessoa fala no final é graças a Deus. Se Deus quiser. Isso tem algum problema? Não. Mas tem. Não tem problema se for alguém que é do rebanho e assim se sente bem e quer assim permanecer. Maravilha. É uma forma de você, na sua fé, continuar a tentar levar a vida honesta que você pretende ter e acreditando a Deus e ancorando em Deus e é tudo com Deus. Mas quem assim age não desperta os seus potenciais, desculpe. Porque ele tem tanta certeza que é Deus que resolve tudo, que basta ele ter fé. Aí vem o velho problema de Paulo. Que essa pessoa não evolui espiritualmente. Ela fica ali estacionada, maravilhosamente, bem estacionada. E por que eu digo maravilhosamente bem estacionada? Porque são pessoas maravilhosas. Mas não há evolução. É preciso que a gente pare de usar o nome de Deus, de Jesus, de forma vulgar, de forma infantiloide, para que a gente perceba que a gente não deve transferir para esses seres as responsabilidades que nos são próprias, no campo da evolução pessoal. Enquanto a gente ficar usando Deus, 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 eu estava no salão de beleza cortando o cabelo, era uma senhora que cortava o cabelo, e mais 4 ou 5 outras, e elas conversando, não, porque fulano encontrou a tesoura, graças a Deus, Deus seja louvado, para sempre seja louvado, Deus dizendo, putz, cara, encontrou a tesoura, é preciso essa louvação, não, porque fulano encontrou um sapato, graças a Deus seja louvado, Jesus seja Maria, seja louvado, puta merda. Aí um dia eu espirrei, aí que Deus lhe ajude, que Deus lhe proteja, que Deus... E eu calado, né? Aí uma disse para a outra, ele não louva. Aí ficaram, elas me desejaram toda a sorte do mundo que eu espirrei, aí eu olhei para elas e disse, obrigado, elas esperavam que eu dissesse amém. Mas assim, eu parei de ir lá em respeito a essas pessoas, porque eu estava tendo sentimentos de superioridade que eu não me permito ter. Porque é o nível delas, eu tenho que respeitar, e são seres humanos muito melhores que eu. Eu já sou alguém muito estragado. Aquilo serve para elas, eu tenho que compreender, mas não me serve. Servia para minha mãe, mas não me serve. Então cada um de nós tem que medir o que nos serve. E se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, é porque isso já não nos serve. Senão a gente estaria num culto, no viés de confirmação, escutando a mesma missa dos padres, o mesmo comentário dos pastores. Nós, entre aspas, precisamos ser remexidos por nós mesmos para nos libertarmos do jugo da mente bicameral. A gente precisa, já que o primeiro impulso é inevitável, a gente sente, mas a gente precisa se libertar do domínio desse primeiro impulso e agir num segundo impulso, com o nosso eu mais profundo.
E a gente só faz isso se a gente romper com essas certezas aqui, porque somos nós que precisamos resolver em nós mesmos essas questões de elevação pessoal. Mateus, vai ter intervalo? Não, não sou eu. Você é o mais velho, você é de filho. Não sei. 11h30. Faltam 25 minutos aí. Tranquilo. Então, pessoal, vamos falar em evolução e estacionamento. O que o ser humano fez de si mesmo ou o que a vida fez do ser humano? Compreenda. Aquele ser humano meio dionisíaco que a gente estava falando ontem, e o que é o ser humano dionisíaco, para quem não estava ontem aqui? Nietzsche, ele observando a humanidade, ele percebeu que a humanidade apresenta duas características básicas em relação a esse tipo de significado, de sentido que ele quis dar, pedagogicamente falando. Ele tomou emprestado do panteão grego dois deuses para tipificar o comportamento humano em relação ao comportamento característico desses deuses. O primeiro é Apolo, que queria que a humanidade toda fosse um pelotão que obedecesse cegamente aos deuses, e o outro deus era Dionísio, que discordava de Apolo e dizia que todos deveriam viver plenamente a vida, e daqui surge a expressão dionisíaca. São figuras que saem do rebanho humano, saem da zona de conforto para poder experienciar, entre aspas, novas vivências, nunca dantes experimentadas. E é aqui que o DNA da gente se modifica, pessoal, para o bem ou para o mal, ou seja, para o certo ou para o errado, porque na mesmice apolínea o DNA não se modifica. É sempre o mesmo. Obedece às mesmas ordens, escuta as mesmas coisas, mas na experiência dionisíaca você vai para o inusitado. Você vai, entre aspas, para a ousadia e é obrigado a improvisar sempre. Nessa improvisação você cresce, porque você desperta seus potenciais e, através de erros e acertos, você vai formando o seu padrão de personalidade. Vai criando o seu projeto de ser. Só que aqui tem problemas, porque a gente erra muito. Então, Nietzsche dizia que o pouco que a humanidade evoluiu até hoje sempre foi promovido por humanos dionisíacos. E Nietzsche dizia que o humano mais dionisíaco que ele conheceu foi Jesus, que na época em que ele viveu conseguiu escandalizar todo mundo, da mãe dele até o último seguidor. Por quê? Porque ele foi diferente. Só que Nietzsche diz, o trágico é que o cristianismo que surgiu como legado de Jesus imbecilizou a humanidade. Tornou todo mundo apolíneo. Porque o catolicismo que surgiu emburreceu as pessoas, apequenou as pessoas. Durante o século VI e o século XVI, a Igreja Católica não deixava ninguém aprender a ler. Por quê? Porque tinha o perigo de, se a pessoa soubesse ler, poderia interpretar a Bíblia errado. Olha a justificativa teológica. Lutero foi quem rompeu com isso. René Descartes, logo depois, produziu o discurso do método, convidando o ser humano a... Aí veio Immanuel Kant, bem pouco importa. O fato é que sair da zona de conforto é coisa que só os dionisíacos fazem. Ou então alguém que é açoitado pela vida. Somerset Maugham é um contista inglês do século XIX, e ele fala da história de Mr. Foreman, que durante 16 anos foi sacristão da paróquia de São Pedro, lá em Neville Square, em Londres. E durante 16 anos o senhor Foreman foi sacristão, o padre morreu, um outro padre substituiu o padre amigo de Foreman. No dia da missa ele disse para Foreman, que era o sacristão, ei, leia o evangelho. Aí Foreman disse, eu não sei ler não. Aí o padre olhou para ele e disse, como? Eu não sei ler não. Mas você é sacristão aqui há 16 anos? Eu sou, mas não sei ler não. Eu disse, mas o padre que me antecedeu não me ensinou? Ele tentou me ensinar várias vezes, mas eu não consegui, não sei ler não. Isso era em 1940 e alguma coisa. Aí o padre olhou para ele e disse, rapaz, eu não vou ficar com um sacristão que não sabe ler, eu preciso de um sacristão que me ajude.
eu vou ter que lhe demitir. Não, seu padre, não faça isso. Não, vou ter que lhe demitir. E assim, Foreman foi demitido, recebeu a indenização, botou no bolso e disse, cara, o que é que eu vou fazer da vida? Ah, vou comprar um cigarro para melhor pensar. Aí procurou no bairro, viu que não tinha nenhuma tabacaria. Aí ele disse, quer saber? Vou abrir uma tabacaria com esse dinheiro que eu recebi. E assim, 20 anos depois, Mr. Foreman, Albert Edward Foreman, acho que é esse o nome dele, era um dos homens mais ricos de Londres, que ele abriu uma porrada de tabacarias, tornou-se milionário. E era o cliente número 1 de um banco. E o gerente desse banco, um belo dia, vendo que Mr. Foreman, que era o cliente número 1 dele, estava com muita grana na conta parada, ele foi visitar Mr. Foreman e disse, Mr. Foreman, eu estou aqui porque o senhor é meu cliente principal, o senhor está com muito dinheiro parado, e eu trouxe esses investimentos aqui, eu vou deixar para o senhor ler, analisar tudo isso. Aí Mr. Foreman fazia, não, quero não, vai. Não, não, quero não. Mr. Foreman, fica aqui com esses folhetos, leia. Aí eu disse, eu não sei ler. Aí o gerente olhou para ele e disse, você está brincando, né? Eu disse, não, eu não sei ler. Eu não quero que você deixe aqui porque eu não sei ler. Aí o gerente demorou a perceber que o Mr. Foreman era analfabeto e era um milionário. Quando ele entendeu isso, ele disse, Mr. Foreman, sem saber ler, o senhor chegou aonde o senhor chegou. Eu imagino onde o senhor não estaria se o senhor soubesse ler. Ele disse, eu ainda seria sacristão lá na paróquia. Esse conto ele é meio contra-intuitivo, porque a gente tem que compreender a lição pelo viés contrário, né? Olhem bem como a vida é um troço estranho. No caso de Mr. Foreman, se ele tivesse aprendido a ler, ele continuaria sacristão. Mas como a vida deu uma porrada nele e o tirou da zona de conforto, ele foi obrigado a se tornar dionisíaco. E foi para a aventura, podia ter se ferrado, mas se deu bem. Então, o que faz? Não sei responder, não. Mas seria bom que a vida lhe desse então uma porrada, né? Para tirar você da zona de conforto, para você. Mas a gente não quer receber porrada da vida. Mas assim, e aí? Como é que fica? Não, eu vou continuar sacristão na minha paróquia aqui. Assim, pessoal, nós precisamos nos tornar dionisíacos, mas de forma sábia. A gente tem que aprender com Apolo, tem que aprender com Dionísio, a gente tem que aprender com todas as expressões que estão presentes no DNA humano, porque isso somos nós. É isso que nos fez e continua a nos fazer humanos, mas nós precisamos acrescentar, como a gente vai ver depois do intervalo, mais receitas proteicas no nosso DNA para que o nosso eu comece a perceber que na nossa vida interior existem painéis, existem estradas, existem vivências nunca antes experimentadas pelo rebanho humano, porque não há conteúdo proteico que permita que certas lentes sejam criadas e muito menos inexiste na condição humana a maestria de usar a respiração do corpo biológico, desculpe a redundância, para que através do uso inteligente da respiração você amorteça esse processo de dominação da tese da mente bicameral, que infelizmente o ser humano é escravo desse processo, para que o seu eu mais profundo desperte e ele construa um programa diário de emancipação de si mesmo frente às circunstâncias que a vida diariamente impõe. Ninguém consegue controlar o que a vida faz com a gente, mas a gente tem que aprender a construir um modo de como a gente interage com a vida, seja ela o que diabos for ou tiver que ser. Tempos atrás, há muito tempo, existia um filmezinho, um documentário maravilhoso, que em inglês é What the Bleep Do You Know? Em português ficou a tradução de Quem Somos Nós? Não sei se alguém aqui chegou a ver. Nesse Quem Somos Nós, vários cientistas de vanguarda falaram que a física quântica já há muito tempo deixou claro que o ser humano era co-criador da realidade. A gente via ali Joe Dispenza, Amit Goswami, mas ali também tinha uma figura chamada Ramtha, que era uma senhora médium e uma entidade, ou seja, cientistas e
espiritualistas se uniram para produzir um filme convidando o ser humano a acordar. E Ramtha falava em algo chamado você criar o seu próprio dia. Você ter um projeto com objetivos e critérios bem definidos, como uma cartilhazinha que você ia viver seu dia, e de vez em quando você olhava para ver se você estava fazendo, cumprindo aquilo que... Ou seja, são os recadinhos que a gente dá para a gente mesmo, como eu falei aqui. Isso é você criar um projeto para o seu eu, movido pela sua vontade. Isso é você usar o seu discurso interior para construir em você mesmo um novo ser humano. Nós não temos que ser sempre o que a gente pensa que é. Até porque o que a gente pensa que é não foi construído pela nossa vontade, é produto do que a vida fez em cada um de nós. Então, pessoal, há muito a ser feito nesse campo. A gente vai fazer um intervalo agora e na volta a gente vai ver como o ser humano pode fazer em si mesmo essas construções, como ele pode movimentar o seu eu no sentido de ser ele, o construtor de si mesmo, para que ele possa responder a si mesmo: o que eu estou fazendo, eu sei o que é. Eu estou construindo em mim mesmo um plano que eu edifiquei, e o que eu faço ao longo do dia, da tarde, da noite, é um misto das obrigações que eu tenho para com a vida exterior, mas eu também realizo o meu projeto interior de emancipação pessoal. Então vamos encher a barriga para depois a gente encher os nossos axônios com novas ideias.